paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, obreiros e pastores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meu amigo, minha amiga, que vai ouvir essa live. Hoje é dia 28 de julho de 2026, um mês, o dia e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus ao povo de Deus. Amados, vamos falar sobre a intercessão do Espírito Santo na nossa vida. Está em Romanos 8, do 26 ao 30. Nós vamos orar, ler, orar e vamos meditar no que o Espírito Santo faz por nós. Amém? A intercessão do Espírito Santo, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para crer, ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo dê-me graça, sabedoria, unção, que esse mesmo Espírito conduza a palavra no coração do irmão e da irmã, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos falar sobre a intercessão do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus intercede por nós junto ao Pai, com gemido inexprimível. Minha irmã, meu irmão, jovem, crianças, meu amigo, minha amiga, quando você pede a Deus, o Espírito Santo de Deus intercede junto ao Pai, porque às vezes não sabemos como devemos pedir, como devemos orar. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, assim como um grupo ou um guardião cerca o seu senhor, o homem importante, onde ele entra, tem seguranças para assistir em lugar dele. Assim nós temos o Espírito Santo que entra no nosso coração. E ele assiste, não é no exterior para ver, ele assiste no nosso interior, não é exterior. É no coração. Ele assiste a necessidade do irmão, da irmã, a dor, a angústia, até o pecado que nós cometemos. Porque está dizendo que nas nossas fraquezas, no momento de angústia, no momento de desejos pecaminosos, quantas vezes o pecado não é um pecado tão grande, é a fraqueza, o desejo de deixar tudo,
falar, não vou mais servir a Deus. Isto é um pecado, uma fraqueza que o inimigo lança sobre a vida do homem ou da mulher, para que possa tirar o direito da vida da salvação. Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, até pastores, padres, tira a própria vida. Este é um momento de fraqueza. E neste momento o Espírito Santo se intercede. Ele está nos guardando, entendendo? Assistindo nas nossas fraquezas. Se nós pedirmos, ele vai chegar. Porque não sabemos orar como convém. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, eu oro, você ora, chora, esbraveja, dá murro na cadeira, no chão, esbofeteia a própria face e está falando contra Deus. Querido, que Deus faz o que você quer, tira a dor, tira a angústia. E o Espírito Santo está assistindo nesse momento de fraqueza, porque não sabemos como orar. O Espírito Santo transporta ao Pai. Por que você está falando assim e o que você precisa? Ele assiste e sabe a sua necessidade. Você orou, esbravejou, parece que até culpou a Deus na sua fraqueza. Mas o Espírito Santo que intercede chega até o Pai. A angústia das minhas filhas, do meu filho é essa. Socorre. Lembra-se, a oração perfeita foi de Jesus Cristo. Em angústia, em tristeza, ele volta para o Pai e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se possível for, Pai, passa de mim a hora dessa angústia. Mas, contudo, Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Se não posso passar, não pode passar de mim se eu tomar esse cálice, dá-me graça para suportar. Vamos fazer uma oração pedindo a direção, a assistência do Espírito Santo no momento da nossa angústia, da tristeza, no momento se levante contra a nossa vida na terra, enquanto aqui estamos, para que nós não desviamos da presença de Deus. Lembra-se, se as coisas estão difíceis com Cristo, com Ele está difícil, sem Ele é pior. Porque com Cristo, se ainda que tirar a nossa vida aqui, Ele nos garante a vida eterna na glória. E se deixarmos a Ele, é isso que é a fúria de Satanás. O desejo dele é tirar-nos a nossa vigilância para que nós deixamos a Jesus por causa da luta e ele nos recolhe. Quantas vezes nós mesmos tiramos a vida para ir para ele. Aí, nessa luta que não teve, que teve aqui, nós fomos vencidos. E agora temos a eternidade sem Cristo. Mas o Espírito Santo, ele assiste conosco, na nossa mente, no nosso coração, dizendo: se você matava, não mate mais. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não minta mais. Se você era bravo, seja manso, seja um cordeiro. E assim o Senhor vai te abençoar, porque o Espírito conduz o caminho. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. O mesmo Espírito que está assistindo. Ele conhece o meu coração, meu irmão e minha irmã, conhece o seu coração, conhece a sua angústia, a sua tristeza. Quantas irmãs que recebem bênção, que está pedindo, está chorando, e o Senhor conhece o coração dele. O Espírito Santo intercede junto ao Pai e fala: Senhor, Pai, essa minha filha, esse meu filho, ele não quer pecar, mas precisa ser feliz, não aguenta mais sofrer, não aguenta mais a luta.
Ele intercede junto. Interceder não é chegar a levar uma ordem, é pedir, é clamar. Pai, o Senhor me ama, eu amo essa irmã, eu amo esse irmão que está chorando, que está dando murro nele mesmo, ele está lutando, a luta está grande. Pai, eu estive lá, no momento da angústia, nós não temos força, dá essa benção. Quando você recebe a benção, minha irmã ou meu irmão, nós devemos agradecer ao Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E não esquecer que o Espírito Santo teve esse elo no momento da sua angústia, no momento da sua dor, no momento da aflição, das acusações. O Espírito Santo é quem intercedeu junto ao Pai em seu favor. Se hoje você está em pé, agradeça ao Pai, Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é intercessor entre nós, nossas fraquezas e o Pai. No versículo 27 disse, e aquele que sonda os corações, está entendendo? Sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha, veja bem, aquele que sonda os corações, aquele que sonda o coração sofrido, desprezado, amoroso, falho, mas temente. O Espírito Santo sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Ele sabe qual é a mente desse Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Essa é a vontade de Deus, que o Espírito Santo intercede pelos santos. Minha irmã, meu irmão, medite no versículo 27. Aquele que sonda o coração. Se você pede uma bênção para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu vizinho, para o seu amigo, para a sua amiga, o Espírito Santo está sondando o seu coração. A sua bênção vai chegar, porque você está querendo a sua irmã abençoada. Mas ele está sondando o coração, quantos irmãos, quantas irmãs que dobram o joelho para colocar outro irmão, um amigo de serviço, a pessoa não crente, nas mãos de Deus, para tratar com ele porque ofendeu. Tem desejo em ver a derrota do semelhante, e o coração desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse pastor, está sendo sondado. E o Espírito de Deus, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Veja bem, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que sonda os corações. Se eu estou amaldiçoando o meu irmão, a minha irmã, se eu desejo mal para o meu irmão, para a minha irmã, que está necessitado, que está sofrendo, sendo injuriado, caluniado, o Espírito Santo sonda o meu coração. E segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo tem que chegar diante de Deus para defender essa ovelha que eu estou amaldiçoando. Se eu quero ser abençoado, eu tenho obrigação de abençoar com amor o meu semelhante, a minha semelhante, o meu amigo, a minha amiga. Se eu quero ser bem tratado, eu devo tratar muito bem as pessoas. Se eu quero ser amado por Deus, tenho que amar aquilo que Deus fez, e você é a semelhança de Deus. 28 diz, sabemos que todas as coisas
coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A luta são todas as coisas, a luta está no meio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, está sofrendo, está passando uma luta, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, essa dor, essa luta momentânea coopera para o galardão e a glória que você receberá do Senhor por você amar a Deus como Ele é. Sempre diga, se alguém pecou, fui eu. Tudo que der errado na minha vida, na minha família, Pai, me perdoa porque eu não soube conduzir a família que o Senhor me concedeu. Me ensina-me, Pai, me dê graça. Unge o seu coração, a sua mente, o seu lar. Ora na porta, peço ao Senhor colocar anjos, expulsa o espírito das trevas, da contenda, divisão de dentro da sua casa, porque você é o guardião. Mas não condene ninguém, não coloque culpa em ninguém. Se alguém está errado, é eu. E o Espírito de Deus que sonda o meu coração, ele intercede junto ao Pai nas minhas fraquezas, assim também nas suas fraquezas. Minha irmã e meu irmão, oxalá que todos ouvissem essa live, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Desse crédito, aleluia, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você, minha irmã, você, meu irmão, não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida. Esse que é o problema. O propósito, meu propósito na vida que Deus tem na minha vida, eu ainda não sei. Não foi revelado para mim por Deus qual é o propósito final da minha vida. Por isso eu tenho que continuar amando a Deus, meditando nesta palavra, amando sem pedir que alguém me ame, que a graça de Deus permaneça no meu coração. Eu posso ser caluniado, perseguido, ignorado. Eu tenho que louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque também Jesus foi perseguido, sem pecado. E quem sou eu perto de Cristo? Eu sou pó e cinza. Mas tudo o que me acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Se eu estou passando por uma luta, dificuldade, por luta, perseguição, calúnia, ser ignorado, foi um propósito de Deus, meu irmão. Nenhum homem pode matar a mim. Eu estou na mão de Deus. Tudo que acontecer é propósito do Senhor. 29 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, de antemão Deus conheceu o meu coração, a minha mente, lá no pecado, na ignorância, foi de antemão ele conheceu. Também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Então não é eu que sou, não é eu que quis, foi Deus que me predestinou para ser a imagem do seu Filho. Amado, às vezes eu fico preocupado porque a igreja, os irmãos, não conhecem a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Não conhecem o pensamento de Jesus Cristo. Parece que não tem conhecimento da mente de Cristo. Cristo, ele é amável, é maravilhoso. O Espírito Santo
faz morada no nosso coração. Ele sonda os nossos corações, ele esquadrinha os nossos corações, a nossa mente, os nossos pensamentos, meus amados. O Espírito Santo de Deus, que fala, intercede junto ao Pai, em meio e em seu favor. Minha irmã, meu irmão, não pense mal do seu semelhante. Não fale mal do seu pastor, não fale mal da sua igreja, não fale mal do seu vizinho e da sua vizinha. Não fale mal. Ame o seu semelhante, é o mandamento de Deus. Queira o bem do seu irmão e da sua irmã, porque Deus conhece o coração desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher, desse jovem. De antemão, Ele mesmo, predestinou. Conheceu, também o predestinou, para ser conforme a imagem do seu filho. O homem hoje pode estar matando, pode estar roubando, a mulher pode estar prostituindo, pode estar drogando, pode ser prostituta, pode ser tudo. Mas de antemão Deus conheceu o coração. Ele mesmo chamou e predestinou para que seja a imagem do seu Filho. E quando recebemos a imagem do Filho de Deus, recebemos também a autoridade do Filho de Deus, autoridade sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as fraquezas. Nós temos autoridade de Deus, somos fracos, falhos, mas nós somos filhos e temos o Pai que nos guarda e o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu sou, pela misericórdia de Deus, a imagem do Filho de Deus, de antemão conhecido por Deus, pelo Espírito, segundo o meu coração, a minha arrogância, meus pecados, e Deus me transformou para que eu reflita a imagem do Filho dele na face da terra, a fim de que seja o primeiro, ele, o Filho de Deus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ele foi o primeiro. Meus amados irmãos, você é valoroso, minha irmã, você é valorosa, minha irmã. Renuncie a sua vida aqui na terra, porque vai morar lá na glória com Jesus Cristo. Ele mesmo falou, aonde eu estiver, estejais comigo. Ele voltou para a glória. Ele quer conversar com você, meu irmão e minha irmã, lá no jardim do Éden, da onde saiu Adão. Ele quer o Adão e a Eva voltando para o jardim do Éden. E o Espírito Santo intercede junto ao Pai em nosso favor. Versículo 30. Aos que predestinou, a esse também chamou. Deus predestinou o homem ou a mulher desde o início. E a ele que ele predestinou, a essa mulher, esse homem, esse jovem, ele mesmo chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. Esquece o seu pecado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meu irmão, esse versículo 30 é maravilhoso. Ele mesmo, aos que predestinou, você, meu irmão, minha irmã, é predestinado à salvação, à vida eterna. Quem que me predestinou? Foi Deus quem te predestinou à salvação. Tudo que você passou, está passando nesta vida, coopera para o bem da vida daqueles que o amam a Deus. E o Espírito Santo sonda o seu coração, e porque ele te predestinou. E aos que predestinou, a esse também ele chamou, ele te chama hoje, jovem,
adolescentes, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Ele te predestinou para a vida eterna com Cristo e hoje Ele te chama. Hoje Ele está te chamando, aleluia. Ele está chamando a você. E aos que Ele chamou, a este também justificou. Ele está chamando, você disse, eu sou assim, eu fiz aqui, eu pequei, eu andei errado. Ele diz, eu predestinei, eu chamei e eu justifiquei diante dos inimigos de toda a face da terra. Quem nos chamou, quem nos predestinou à salvação não foi o meu amigo, não foi o presidente, não foi nada, foi Deus em Cristo Jesus. E aquele que Ele predestinou, a esse Ele chamou. E você disse, o Senhor está me chamando, mas eu já matei, eu já roubei, eu sou adulto, sou prostituta, eu sou mentiroso, não tem jeito para mim. Aí o Senhor disse, é aquele que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Meu amigo, minha amiga, olha que Deus é esse. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus, o que Ele tem para você. Esquece a sua dureza, esquece a sua fraqueza, esquece tudo, os seus pecados, as misérias no seu corpo, nos olhos, a ponta do pé. Porque esse que predestinou a você, esse também o chamou. Você foi predestinado para receber o Espírito Santo de Deus, foi predestinado para viver neste mundo e lá na frente entrar na terra prometida, aonde estava Adão e Eva, no jardim do Éden. Você foi predestinado, foi chamado, e a esse que chamou, esse mesmo justificou. Você não tem mais pecado. Você esquece o ontem até agora, porque quem te predestinou foi Deus. Quem trouxe aqui foi Deus. Quem enviou essa palavra foi Deus. E quem chamou foi Deus. E aquele que chamou, esse mesmo justificou. Se ele justificou, você não tem pecado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você é um homem ou uma mulher de corpo santo, puro. E esta é a vontade de Deus. Santifique a sua vida, a sua maneira de ser, porque agora você tem o Espírito Santo no seu coração. Foi chamada na eternidade, no passado. Foi predestinada por Deus. A situação da onde você saiu não importa. Quem predestinou seu retorno para o jardim do Éden foi Deus. E aquele que predestinou, você anda de um lado para o outro lado, faz tudo neste mundo, mas na hora ele chama, vem aqui fulano, vem aqui Bertano. Ele chamou, e se ele te chamou, você disse, ou eu ou nós podemos dizer, mas esse homem, ele é um matador. Esse homem é um adulto, é um prostituto, esse homem é um traficante, esse homem é estuprador de criança. Está dizendo que ele predestinou para a vida eterna. Ele te chamou e ele mesmo agora diz, eu justifico todos os seus pecados. E você disse, Senhor, mas eu chegar da sua situação, ele diz, e eu mesmo justifiquei, os que justifiquei, eu também glorifico. Você é um homem de coração, ser glorificado a Deus. Se a mulher é uma jovem, não importa a sua situação, será glorificado ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, o Espírito Santo fala em cada coração. Se você está enfermo, o Espírito Santo de Deus conhece o seu coração. Tem angústia, o Espírito Santo de Deus conhece o seu coração. Que Deus abençoe a igreja. Ore pela família, ore por mim, ore pelos pastores. Não fale mal do seu irmão, nem da sua irmã, nem do seu pastor.
Que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe essa nação. Oremos por nossos vizinhos, por todos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.